Boa noite, pessoal. Boa noite. Voltei. De novo. Bom, hoje eu até estava me lembrando, hoje não, ontem até estava me lembrando. Queria até agradecer e estava pensando num negócio muito interessante. O que é espiritualidade, né? O que é os espíritos, né? Eu faço 3 anos que eu estou aqui, né? Eu era do interior, bem do interior, de Caciqui, né? Morei 56 anos lá, trabalhei 20 e poucos anos, 20, quase 25 anos numa casa. E estava pensando, né? Eu digo assim, a preparação da espiritualidade, né? Eu justamente vindo do interior, procurando uma casa para trabalhar, né? E graças a Deus achei essa casa, né? Na qual gostei muito de estar aqui presente, né? É como se fosse uma família, porque eu sempre digo, o Centro Espírita é a nossa segunda casa, é a nossa segunda família, né? E agradeço, né? Nesses 34 anos, né? Quem diria que hoje eu estaria aqui, né? Falando aqui na Casa Novo Horizonte. Né? Então, por isso que eu digo que a espiritualidade maior, né? Ela nos leva por caminhos que muitas vezes a gente acha que a gente não vai percorrer. E quando a gente vê, a gente está ali. Né? E hoje eu vou falar de um tema que é bem, né? Que é depressão, que podemos dizer que quem já não teve ou já não passou. E a depressão ela tem vários motivos, ela não é só depressão, né? Ela tem alguns fatores que vêm, né? Que ela é dividida por etapas. Nesse livro do Divaldo, ele diz assim, a depressão, a tristeza e a melancolia. Não. Aí a gente fica pensando, qual é a diferença dos três? É bem simples. A tristeza são aqueles momentos em que a gente passa na vida por algumas situações, tá? Como ele diz assim, ela é a primeira fase de um desencanto, né? É quando a gente se desencanta com alguma coisa, com algum acontecimento do nosso dia a dia, né? Alguma coisa assim que nos deixa naquele momento, nos deixa abatido, né? Mas que passa. São às vezes segundos, são às vezes algumas horas, pode ser um dia, mas a gente toca a vida em frente. A melancolia, ela já é uma coisa mais duradoura. Ela é uma coisa assim que a gente já um pouquinho alimenta ela, né? O próprio Divaldo diz que a melancolia, ela tem uma duração de umas 4 semanas, 5 semanas, por aí. É quando são coisas que acontecem na nossa vida, como perdas, né, na família, como perdas de emprego, tá? Perdas de objetos, né? Relacionamentos, né? Alguém, quando morre, que a gente fica, né? Então, a gente vai meio que, né, daquela tristeza, a gente vai meio que alimentando e ela vai passando por um processo que daí já vai para 2 semanas, 3 semanas, né? E você vai meio que se aprofundando. E aí que vem, depois disso, a depressão, né? Que hoje sabemos que existe, eu acho que mais de 400 milhões de brasileiros estão depressivos. Não. E olha, a gente atirando por baixo isso, né? Se não for mais. Então diz assim, a tristeza, digamos, é a primeira fase do nosso desencanto.
A melancolia é uma tristeza profunda e a depressão é uma dominação moderna ao transtorno da melancolia. Não. Então, são aquelas fases. E todos nós passamos por isso, todos. Né? Não existe assim quem não passe por esses momentos. Não. Agora, a chegar à depressão, aí já é um pouco, né, de cada um de nós. Porque às vezes pode ter acontecimentos em nossa vida que daí depende de cada ser humano como vê e como age, né, daquele episódio que está acontecendo. E a depressão, antes, ela era mais exclusiva nas pessoas na faixa de 30 a 50 anos. Era mais ou menos esse patamar. Hoje não. Hoje as crianças estão depressivas, nós estamos depressivos, tá? E os idosos estão depressivos. Não. Sabemos que tem muitos idosos, muitas pessoas, né, que hoje têm que tomar algum medicamento, né, para poder seguir na vida. Aí tem assim, ó, as causas dos transtornos emocionais. A estatística diz, né, que 15 a 25% da população mundial sofre de algum transtorno psíquico, como a depressão crônica, né, o distúrbio bipolar ou unipolar, né? O que seria o distúrbio bipolar e unipolar? Unipolar é quando ele é único, tá? Quando nós entramos naquela fase da depressão, tá? E bipolar é quando nós temos aquele transtorno em que estamos alegres e daqui a pouquinho estamos chorando. Estamos, né, felizes com algum acontecimento e daqui a pouquinho nós já estamos, né, tristes, já estamos chorando por algum motivo, já estamos nos lamentando. Não. Então eles dizem que, do ponto de vista espírita, todos esses fenômenos são do espírito. Doente é o espírito, como aliás assevera a Organização Mundial da Saúde, que diz: não existem doenças, mas sim doentes. Todos nós sabemos, não, que hoje um dos maiores fatores que tem é a ansiedade. Quem de nós não é ansioso? Não. Eu acho que quase todos nós somos ansiosos. E a ansiedade, diz assim: a Organização Mundial da Saúde afirma que no século 22, que é o século da depressão, mas não só da depressão ter crescido muito, a ansiedade também, inclusive. Joana de Angelis, né, que fala em um livro dos conflitos existenciais, né, em que ela fala sobre a ansiedade. Ela diz assim, ó: por que o indivíduo não se conforma com aquilo que tem, que lhe é concedido, e procura ganhar o tempo de maneira inadequada com a velocidade? Na atualidade, as informações viajam com muita rapidez e o volume é surpreendente, graças aos veículos de comunicação de massa, alcançando índices elevados
impossíveis de ser absorvidos. Essa busca, não, que aqui diz sôfrega, que quer dizer tudo muito rápido, né? Pela ocorrência externa impede a vivência íntima. E o contato com o si, que é com nós, né? Com o si profundo, desaguando em perversa ansiedade. Não. Nós andamos muito rápido. Nós queremos as coisas assim numa velocidade muito grande. E com o negócio dessa tecnologia que hoje tem, né, as coisas assim, ó, estão cada vez, né, mais rápidas ainda. Hoje tem uma coisa, daqui a pouco já tem outra, né? E nós ficamos muito ansiosos para fazer as coisas. Nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E ainda as horas são as mesmas, são 24 horas, né? Tem um negócio muito interessante que diz assim, ó, a ansiedade é um fenômeno psicológico natural que tem lugar quando estamos esperando algo, quando encontramos na expectativa de qualquer acontecimento bom ou mal. Esses casos dessa natureza, a ansiedade é considerada normal, mas quando experimentamos a palpitação, tá? Temos sudorese fria e começamos a experimentar dores de cabeça. O problema da natureza digestiva, já encontramos instalada uma ansiedade patológica. Este é o século, sim, dos ansiosos, que poderíamos acrescentar como sendo o dos insatisfeitos. Estamos sempre querendo mais, sem possibilidade de administrar aquilo que já temos. Hoje nós temos uma coisa, aí lutamos para conseguir uma coisa, né? Vamos dar um exemplo bem simples. Lutamos para poder conseguir dar um celular para o nosso filho, né? E aí nós damos. Aí daqui a pouco ele olha, você dá, ele fica numa alegria, numa satisfação, e aí daqui a pouquinho assim, ele tá mexendo, né? E daqui a pouquinho ele diz assim, ó, mas o próximo que eu comprar vai ser melhor. O próximo que a minha mãe comprar vai ser melhor. Nós nem ainda, né, usamos aquilo que nós tanto lutamos para ter, né? E isso é no geral, né? É um enfeite para casa, é um carro, é uma casa, seja aquilo que for para nós, né? A gente não, aquela, parece assim, aquela insatisfação, né? Você tem, pronto, agora eu preciso de outra coisa. Nós temos que aprender a curtir aquilo que nós temos. Como diz bem aqui no finalzinho, administrar aquilo que nós já temos, né? Curtir aquilo que nós temos, né? Gostar das coisas que nós temos, gostar da nossa casa, né? Gostar do nosso ambiente, não corrermos em frente, aprendermos a controlar essa ansiedade, né, que todos nós temos. Olha, eu acho impossível hoje, em algum lugar, assim, alguma coisa assim, a gente não ser ansioso com alguma coisa. Não. A gente sempre é ansioso. Tem 3 coisas da depressão que a gente nota muito que tem, né? Que é a síndrome do pânico. Não sei se alguém já teve,
Eu já tive síndrome do pânico e garanto para vocês que não é nada agradável. É muito triste ter a síndrome do pânico, tá? Nós temos o toque, né? Aquelas pessoas que têm o costume, né, de ver se as coisas estão certas, se as coisas estão fechadas, de lavar as mãos toda hora, né? Que tem pessoas que são assim, que fazem uma coisinha, vão lá e lavam as mãos, né? Ou que deitam, vão lá e vê se a porta está fechada. Ou que deitam, vão lá ver se desliguei o gás. A pessoa às vezes chega a ligar o gás e desligar de novo, para ela ter certeza que ela desligou, né? E o síndrome do pânico, né? Que é um transtorno da ansiedade, né? Ela gera ataques e medos intensos, crises inesperadas. Elas podem levar de 5 a 10 minutos uma crise, né? Medo de morrer. Quem não teve medo de morrer? Eu tive. Não. E do nada. Não era nem a minha hora, mas eu tinha medo de morrer e medo de perder as pessoas que estavam em minha volta. Sabe quando é aquela coisa que parece assim, ó, que você vai falar e que as pessoas vão achar que você é ridícula? Você tem medo de perder? Às vezes eu olhava para as pessoas que conviviam comigo e eu tinha medo de perder elas. Eu tinha medo que elas morressem, coitadas. Elas nem estavam pensando que iam morrer. Mas eu já achava que elas iam morrer e eu já estava com medo. Tá? O problema sempre vem de convivências familiar, escolar, social. Não. O toque, né? Eu tenho um na família, né? Que tem o costume de lavar as mãos. Qualquer coisinha, vai lá e lava as mãos. Hoje, por acaso, eu estava lendo e ainda até disse, né? Digo, você tem essa mania, né? De lavar as mãos toda hora, né? O que é a melhor coisa para isso? O que seria a melhor coisa para prevenir? Orar. A oração é o que mais nos fortalece no momento quando estamos passando por uma síndrome de pânico. Não. A respiração, não, é outra coisa. A gente não sabe respirar. A gente acha que sabe respirar, mas a gente não sabe. Não é essa respiração aqui. É uma respiração concentrada. É uma respiração em que a gente, né, senta e se conecta. Ela tem que ser uma respiração suave. Mas aí você vai dizer para uma pessoa que está com síndrome de pânico que ela tem que fazer isso. Como? Só através do amor e da paciência. Não existe outra maneira. Só através do amor e da paciência para você fazer isso. Porque eu, quando passava por esse síndrome do pânico, que eu me lembro tão bem, né? Eu caminhava normal na rua, né? Daqui a pouco me batia um pânico. Eu não caminhava, eu corria, sabe? Eu corria para a volta de casa, porque era lá que parece que eu me sentia bem. Era onde eu me sentia, como se diz, resguardada de tudo aquilo que eu passava na rua, sabe? Com os meus familiares. Não. E não penso que isso assim é uma coisa assim horrível. Não. Não. Ainda bem
que ainda nós temos um lugar para voltar. Outra coisa que nós temos também, tá? A depressão, que a gente diz assim, ó, a depressão pode levar alguém à morte? Claro que sim. O indivíduo pode sofrer um tipo de surto muito grave, negar-se à alimentação, abandonar-se totalmente ao desprezo, deixar que as enfermidades, os parasitas que nele se encontram, e muitas vezes não se manifestarem, tomem conta do seu organismo, produzindo, depauperamento, forças e, por fim, a morte. Então, a depressão pode levar à morte? Pode sim. Pode. Porque chegamos a um estado que muitas vezes achamos que a morte é a melhor solução para aquilo que estamos passando, por aquele momento em que estamos vivendo. Não. Mas nós, como espíritas, e sabemos que a morte não existe, então sabemos que não é bem assim. Não. Noutras vezes, pode levar o indivíduo ao suicídio porque o paciente deseja libertar-se daquela situação deplorável, daquela angústia, daquele estado de morte em vida e salta no abismo para fugir. Ainda em outras situações, ele é inspirado a tomar essa atitude pelos seus inimigos desencarnados, que realizam o desforço, levando ao suicídio, graças, portanto, à obsessão. Não? Então, a gente tem que cuidar muito, pessoal, muito, é o nosso pensamento. O nosso pensamento é energia total. Tudo que nós pensamos, em algum lugar bate e vai voltar. Tudo aquilo que nós emitimos de bom retornará. Tudo aquilo que nós emitimos de mal vai retornar. Em algum lugar bate e em algum lugar volta. Antes diziam que a gente tinha que desencarnar, para com o tempo a gente, na próxima reencarnação, a gente começar a pagar os nossos pecados aqui na Terra. Hoje não. Hoje a gente faz, se chegar até meio-dia, daqui a pouquinho a gente já está pagando. O troco vem na hora. Então, vamos cuidar muito o que nós pensamos. Depois diz assim, a prevenção da depressão, que diz, muito se fala do tratamento da depressão, mas como podemos evitar chegar a esse quadro? Amar. Se amar. Aprender a respeitar-se. Aprender a dizer a si mesmo, eu preciso de ajuda. Não ter vergonha de dizer isso. Não. A prece, como eu falo, também é a melhor coisa. Mas amar-se e aprender a respeitar-se, é um dos melhores tratamentos para a depressão. Depois tem um que diz assim,
Sofrimentos dos familiares. Onde Divaldo aqui ele coloca assim, ó. Além dos possuidores desse transtornos, distúrbios emocionais, os parentes mais próximos, como pai, filho, irmãos, né? Marido, esposas, sofrem uma carga muito grande de angústia e aflição. O que você poderia dizer a esses familiares, né? Aí Divaldo responde bem assim: que amem os seus pacientes. Que amem aquelas pessoas que precisam, que estão passando por aquele momento. Que não ridicularize, que não digam que isso é frescura, não? Que não digam assim, ó, isso é falta do que fazer. Não? Que amem seus pacientes. Porque ele diz assim, toda vez que num grupo familiar acontece algo perturbador, todo o grupo está em curso do mesmo débito. Quando acontece isso com alguém da família, é para todos aprenderem. Não é só para um. É para todos que estão ali aprenderem com aquela situação que está acontecendo. Não somos viajantes solitários, diz Divaldo. Somos grupos espirituais que constituímos famílias biológicas e famílias espirituais. Quando temos em casa um paciente com transtorno dessa natureza, somos afetados inevitavelmente. Todos ali naquele momento são afetados. Ao invés da irritação, da exigência para que reaja, que às vezes a gente tem costume de dizer, você tem que reagir, né? Tem que ter paciência, isso vai passar, a bondade, né? Porquanto o paciente não pode reagir porque tem carência, ele está passando por aquele momento, não? E ele não tem como reagir, mas ele tem uma coisa, como diz o Divaldo, ele tem a família. Que a família neste momento é a coisa mais importante ali, para que a pessoa possa passar por este momento que ela está passando. E ele diz que lhes demos segurança, não? Que abrace, né? Simpatia, afetividade, né? Que estimulemos a terapêutica e incitamos, mesmo que eles se neguem, porque muitas vezes a pessoa que está passando naquele momento, muitas vezes ela não quer enxergar ninguém, ela não quer ver ninguém, ela quer ficar quietinha, né? Quer ficar ali num quarto escuro, né? Mas a gente tem que fazer a pessoa reagir. Que procuremos levá-los a um especialista, se for necessário, para que possam libertar-se do estado crepuscular. Mas não nos deixamos dominar pela revolta ou pela amargura, para não assimilar essa energia deletéria, considerando que esse ser, essa ave ferida, está junto do nosso coração, porque fazemos parte do grupo que um dia feriu também o outro. Então, quando temos isso em nossa família, vamos acolher, vamos abraçar, vamos dizer, você não está só, você tem nós, tá? Eu vou só mais um pouquinho aqui, só para me terminar uma coisinha aqui, tá?
E tem uma coisa que foi aonde eu, quando tive depressão, síndrome do pânico, eu tive ansiedade, sabe? Várias. Era um resumo, sabe? E era uma coisa muito interessante, porque eu não sabia que eu estava com depressão. Eu sabia que os sintomas que eu passava, eu às vezes tinha até vergonha de dizer o que eu estava passando, porque eu não sabia que era depressão. Não, eu não tinha ideia do que era isso. Não. Porque eu não tinha por que passar por aqueles momentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, se eu tinha uma família, se não me faltava comida na mesa, né? Se eu tinha uma boa família, se os filhos estavam bem, se eu tinha emprego, o marido tinha emprego. Aí você dizer que você tá com depressão, sabe? Dava a impressão de que eu estava, tipo, eu dizia para a pessoa dizia, tu tá de brincadeira, né? Mas depressão do quê? Se você tem tudo. Mas é que o tudo vira um vazio. O tudo parece que é como você não ter nada. Não. Então você fica naquele momento em que eu me resguardei, né? E como diz na palestra, eu acho que foi daquele primeiro senhor que fez aqui, que sabe como é que eu descobri? Quando o médico me perguntou assim, como você está? Quando ele me fez essa pergunta, como você está? Gente, eu desabei. Eu virei assim, ó, eu chorava tanto que nem eu entendia por que chorava. Não. E aí foi uma coisa que daí a gente foi conversando, eu e ele me disse, você está com depressão, porque ele era médico da família, então ele tinha uma certa intimidade em conversar comigo. Ele dizia, você está com depressão. Ele meio que brincava comigo, ele dizia, você está com a doença da moda, você está com a doença do século. Né? Ele dizia, você está depressiva, você está com depressão. Não. E aí um dia ele pegou e me disse bem assim, eu vou te tratar o teu corpo, tá? Sou eu que vou te tratar. Eu vou te dar remédios, né, para você controlar o teu pânico, a tua ansiedade, tá? Essa parte sou eu que vou fazer. Mas a parte do espírito, aí não sou eu, Angélica. Aí é você que precisa procurar alguma coisa. E ele me fez bem assim, você tem alguma religião? E eu disse, no momento não. Aí ele disse, então procure. Mas procure uma religião que possa te ajudar, que possa te auxiliar. Porque neste momento quem precisa de ajuda é você. Você não pode ajudar ninguém, você que está precisando de ajuda. Então, procure, mas não me procure essas coisas que vão te deixar meio doidinha. Procure alguma coisa sensata, alguma coisa que possa, né, te levantar. Não. Foi quando eu adentrei aí na casa espírita, né, que eu procurei e adentrei na casa espírita. E que agradeço muito por isso. Então aqui diz assim, o tratamento na casa espírita, Divaldo diz, podem oferecer para os portadores desses transtornos. Caso o problema seja detectado, o centro espírita pode assumir o tratamento sozinho e orientar a pessoa a abandonar o tratamento médico ou do psicólogo? Jamais, Divaldo responde. A função do espiritismo não é curar os corpos, mas erradicar os males que se encontram na alma e se manifestam através dos problemas orgânicos. A função do centro espírita, a função da nossa casa, que nós estamos aqui hoje sentados, tá? É estar ao lado da ciência,
como esclareceu o codificador. A ciência tem a sua própria metodologia e o espiritismo não veio para substituí-la, mas para completá-la, que é os dois juntos. Né? Indo, portanto, além de suas conclusões, pois que a ciência estuda os efeitos enquanto o espiritismo remonta às causas. Se algum médium ou alguma instituição recomendar que você abandone a terapia médica, abandone o centro espírita imediatamente, tá? Porque a proposta não é esta, porque vai contra as diretrizes básicas da doutrina espírita. Todo centro espírita deve ter um atendimento fraternal para que a pessoa apresente seus problemas, dando lugar ao diálogo esclarecedor no qual se intercambiam ideias, trabalham-se os problemas e os esclarecimentos pertinentes. O atendimento fraterno é o companheiro que esclarece e logo depois, de acordo com a problemática do paciente, encaminha-o para os diversos setores da instituição, onde existem as nossas terapêuticas, todas elas energéticas, baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós aqui conhecemos, o Evangelho. Irão auxiliar e fazer o tratamento, autodescobrir-se, autorrealizar-se, terá pineuticamente, sem abandonar o concurso precioso da ciência acadêmica, usando, sim, duas coisas: a água fluidificada e orai e vigiai os pensamentos. Este é o que a Casa Espírita faz pelos irmãos que, quando vêm aqui em busca, né, de um tratamento para a depressão. E nós só temos a agradecer por nós termos esta casa, assim como todas as outras casas. Né? Agradecer por eles estarem aqui, por eles estarem reunidos, sempre nos esperamos. Porque, como eu sempre digo, e já falei no início, a Casa Espírita é o nosso segundo lar. E nós aqui, mesmo trabalhadores, médiuns que tem na casa, todos nós somos uma grande família. Todos nós estamos aqui para nos ajudar e acolher. Foi esse acolhimento que eu tive aqui, né? E foi esse acolhimento que eu tive, né, aos 32 anos atrás, quando eu precisei de uma casa espírita, aonde eu fui acolhida. Então, se você souber de alguém que tem depressão, né, que esteja, que você possa ajudar, que você possa auxiliar, né, ajude. Não vire as costas. Não diga que isso é frescura, sabe? Não diga que isso vai passar. É claro que vai passar, mas nós temos que tratar, porque senão as coisas podem se agravar. Então fica aqui essa mensagem de hoje. Passei bastante do tempo, pelo jeito, né? Mas são algumas coisinhas assim que a gente tem que falar, né? Porque com certeza a depressão, ela está muito mais presente em nossa vida e dentro da nossa família e entre amigos, né, do que a gente possa imaginar. Né? Às vezes tem pessoas que são depressivas, que estão com depressão e muitas vezes a gente não nota. Vamos olhar com um olhar mais atento, com um olhar mais carinhoso, né? Prestar atenção, né? Ver o que está acontecendo em nossa volta. Às vezes nós somos o anjo da guarda, presente naquele momento. Obrigada.